leilão do Mega Terminal STS-10, também chamado de Tecon Santos 10, no Porto de Santos, um dos mais importantes do país, voltou ao centro das atenções. O Tribunal de Contas da União, TCU, aprovou um formato de disputa em duas fases, com restrições à participação de empresas que já operam no porto. O objetivo é evitar a concentração de mercado e garantir maior concorrência. Com investimento previsto de mais de 5 bilhões e potencial para aumentar em até 50% a capacidade de contêineres no porto, o STS-10 promete mexer com toda a logística nacional. E para explicar um pouquinho mais a respeito das implicações jurídicas deste certame e debater também os riscos e benefícios dessa restrição, ele está aqui na bancada do Jornal Litoral com o advogado João Paulo Brown. Tudo bem? Tudo bem, que Thiago. Cuida da área de direito marítimo. Tudo bem, João Paulo? Bem, seja bem-vindo ao Jornal Litoral. João Paulo, doutor, eu queria saber o seguinte, a decisão do TCU de adotar o leilão em duas fases, com restrições à participação de operadores aqui do Porto, já atuam aqui no Cais Santista, ela pode ser contestada? Certamente, Thiago, certamente. A decisão, o TCU é um órgão de controle externo do governo federal, então a decisão dela é técnica, administrativa, e ela está naturalmente sujeita à judicialização. Então, essa judicialização pode vir por parte de alguém que tenha se sentido prejudicado com essa decisão, né? E você acabou de colocar a importância desse ativo, muitos consideram a joia da coroa do setor portuário brasileiro, muito cobiçado, muitos interessados, mas pode vir também pelo próprio governo federal. O governo federal pode contestar, então, o TCU? Pode. Por meio da AGU, o governo federal tinha um entendimento diferente. Assim, o argumento do TCU de que ele visava preservar a concorrência, estimular a concorrência, é bastante questionável, porque você teria muito mais concorrência em uma fase única, permitindo a participação de todos, né? Então, o que o TCU decidiu? Ele impediu a participação de armadores que já atuam aqui, de armadores de maneira geral, visando evitar a verticalização, com medo que o armador passe a privilegiar, enquanto operador do terminal, apenas sua própria carga, seus próprios navios, e ele também impediu a participação de terminais que já operam no porto. Só que você tinha outros meios para fazer isso, né? E esses meios eles foram previstos em diferentes modelagens que foram discutidas, e a modelagem adotada pelo TCU, ela vai inclusive além do que a ANTAQ havia deliberado. A ANTAQ deliberou impedir apenas a participação de terminais que já operam no Porto de Santos. O TCU foi além. O TCU também impediu a participação de armadores. Armadores são aqueles que são donos de navios. Exato, as empresas de navegação. Agora, que impactos uma eventual judicialização do leilão pode ter? Muito atraso, né? Naturalmente, muito atraso. A gente espera que, se isso for objeto de judicialização, que é muito provável que isso aconteça, como eu coloquei, isso gera naturalmente insegurança para quem vai participar, e ninguém quer investir pesadamente em um ativo garantido apenas por uma liminar, por exemplo. Então, isso deve gerar atraso até que isso seja definido de maneira definitiva, e é um valor muito representativo para o governo federal, né? Como você colocou aí, os valores envolvidos são muito expressivos, investimentos na casa de 5 bilhões de reais. É muito provável que isso venha a ocorrer e que atrase, infelizmente, esse certame que estava previsto ali para o início de 2026. Então, o senhor acredita que será numa tacada só esse leilão, ou tu acreditas que será em duas fases como o TCU deseja? Essa é a pergunta de $1 milhão, Thiago. Impossível responder isso, realmente não consigo. Eu sei que assim, gerou muita insatisfação, né? Certo. E o curioso é que gera insatisfação pelos próprios usuários do porto. Então, assim, diversas entidades que representam a logística brasileira, né? Representantes de determinados setores, exportadores de commodities, se manifestaram de maneira contrária à modelagem que foi defendida pelo TCU. Então não foram apenas os armadores que se sentiram lesados ali ao serem alijados desse processo, mas os próprios usuários que vão usar esse serviço entenderam também que essa modelagem não é adequada. Alguns apontam que pode haver concentração de mercado, caso algum operador aqui no Porto faça e vença a concorrência. Eu gostaria de saber do senhor, que medidas então poderiam ser utilizadas nesse leilão para que haja um equilíbrio, né, para a disputa dessa área tão importante?
Existem meios de evitar isso, né? E esses meios foram, inclusive, previstos apenas para a segunda etapa. Então, na segunda etapa, nesse modelo de 2 fases que foi proposto pelo TCU, na primeira etapa não podem participar armadores e terminais, como eu coloquei, e na segunda etapa podem participar terminais que já operam aqui no Porto de Santos, mas condicionado à necessidade de desinvestir caso eles venham a sair vitoriosos no certame. Então, uma vez vitoriosos, eles poderiam alienar ali o controle do terminal hoje por eles operado e então assumir o Tecon Santos 10. Então, essa é uma forma de você evitar essa concentração de mercado e você permitir maior concorrência em respeito ao princípio da isonomia e privilegiar realmente o interesse público, que é a maior quantidade de interessados no certame. Maravilha. Doutor João Paulo, quero agradecer demais a sua Eu participação que agradeço. aqui no Jornal Litoral. Eu que agradeço. Um assunto tão importante para o futuro do Porto de Santos. Viu? Muito obrigado. Tuas ordens. Obrigado. Valeu. Pessoal, a participação do advogado de Direito Marítimo João Paulo Brown estará disponível em nosso canal no YouTube e semana que vem tem mais Cultura no Porto aqui no Jornal Litoral.